Bem-vindo ao mundo enigmático de Aleister Crowley, apelidado de A Grande Besta 666 por ele próprio. Quem foi esse homem, envolto em mistério e controvérsia? E por que seu legado continua a fascinar e horrorizar o mundo? Hoje, em Histórias UOL, iremos desvendar as verdades e mitos sobre uma das figuras mais infames do esoterismo moderno. Você está buscando entender a complexa interação entre o bem e o mal, ou talvez esteja curioso sobre como as ideias de Crowley influenciam a espiritualidade e a cultura modernas. Este vídeo não apenas explorará a vida e os ensinamentos de Crowley, mas também iluminará como sua filosofia pode ressoar ou desafiar suas próprias visões sobre espiritualidade e moralidade. Na sua opinião, Crowley lembra uma celebridade moderna? Ao continuar conosco, você ganhará uma perspectiva matizada de um homem que viveu nos extremos da experiência humana. Seja você um aficionado por história, um buscador espiritual ou alguém intrigado pelo lado mais sombrio da natureza humana, esta exploração enriquecerá seu entendimento e provocará reflexões sobre o que realmente nos motiva. O que você acredita que está no cerne de seus valores espirituais e morais? Vamos descobrir essas respostas juntos. Nascido em Warwickshire, Inglaterra, Edward Alexander Crowley vinha de uma linhagem marcada por um profundo fervor religioso e riqueza, graças ao próspero negócio de destilaria de seu avô. No entanto, o pai de Edward escolheu uma vida de austeridade, motivado por sua firme crença de que a embriaguez era pecaminosa. Em vez de se juntar ao negócio da família, ele se tornou um pregador devoto dos Irmãos de Plymouth, um grupo cristão fundamentalista. Este ambiente impressionou o jovem Edward com uma vida de simplicidade, ensinando-lhe que o único propósito do homem era servir a Deus. Em sua casa, qualquer demonstração de extravagância, seja gastar dinheiro, vestir roupas finas ou comer luxuosamente, não era apenas desaprovada, mas vista como um pecado, uma sedução do próprio diabo. Desde cedo, Edward admirava profundamente seu pai e aspirava a seguir seus passos como pregador. Ele diligentemente atendia a todas as expectativas de seus pais, muitas vezes abrindo mão do tempo de brincar com os colegas para estudar a Bíblia. Essa devoção, no entanto, o isolou de seus colegas, tornando-o alvo de constantes bullying na escola. Quando Edward tinha apenas 11 anos, seu pai sucumbiu ao câncer na língua, deixando-o sob a custódia de sua fervorosamente religiosa mãe. O rigor diário de uma educação tão rígida afetou severamente a saúde de Edward, deixando-o tão frágil que os médicos avisaram que ele poderia ter apenas meses de vida a menos que suas circunstâncias mudassem. Felizmente, seu tio interveio, propondo que uma mudança para o campo poderia ser exatamente o que Edward precisava para se recuperar. Edward foi morar com seu tio e começou a escalar montanhas e correr pela floresta, onde respirava ar puro. Seu tio permitiu que ele se divertisse, um conceito que lhe era completamente estranho até então. Ele até o levou a bares e o deixou beber quando menor de idade, e permitiu que ele se aventurasse em atividades que só adultos poderiam. Compreendendo a fragilidade da vida, o tio de Edward estava determinado a preencher os dias restantes do sobrinho com alegria desenfreada, seguindo o prognóstico sombrio dos médicos. Milagrosamente, a saúde de Edward foi restaurada, e ele retornou aos cuidados de sua mãe, transformado por suas experiências. Agora, envolto na rebeldia da adolescência, ele já não era mais o garoto que de antes. Edward atribuiu sua saúde frágil às doutrinas rigorosas dos Irmãos de Plymouth e decidiu afastar-se de seus ensinamentos. Rejeitando seu caminho predeterminado como pregador, ele ansiava pela autonomia de moldar seu próprio destino. Ele ressentia profundamente a ideia de que os prazeres que traziam alegria à vida eram condenados como pecados. Sua mãe ficou chocada com a mudança drástica em seu filho, outrora obediente, chamando-o de a besta do livro do Apocalipse, após uma discussão acalorada. Resoluto em seu desejo de viver segundo suas próprias regras, Edward declarou que, se abraçar essa persona ominosa fosse necessário para forjar seu próprio caminho, então ele encarnaria de bom grado a própria besta que sua mãe tanto temia. Um dos primeiros atos de desafio de Edward foi envolver-se maliciosamente com a empregada na cama de sua mãe. Ao descobrir isso, sua mãe prontamente demitiu a empregada, danificando irreparavelmente sua reputação. Isso levou a empregada a uma trágica descida a se vender, pois ela se viu incapaz de conseguir emprego. Edward mais tarde afirmou, com uma ironia sombria, que ela se tornou a primeira vítima de Jack, o estripador. Ele revelou uma conexão íntima com o estripador, afirmando que a figura infame estava profundamente envolvida no ocultismo. Refletindo sobre sua juventude tumultuada, ele expressou: "Naquelas horas críticas, lutei com meus demônios internos. Foi uma batalha feroz entre forças divinas e diabólicas pela minha alma. No final, o divino prevaleceu. No entanto, uma pergunta assombrosa permanece: qual deles era realmente divino?
A jornada de Aleister Crowley, de formado no ensino médio para estudante em Cambridge, marcou o início de sua vida notória. Em Cambridge, ele se reinventou como Aleister Crowley e rapidamente fez sua marca ao se destacar no clube de xadrez. Durante esse período, Crowley se apaixonou por Herbert Jerome Pollitt, seu colega que levava uma vida dupla secreta como Diane de Rude, se apresentando de drag em clubes noturnos privados. O romance inspirou Crowley a escrever poemas de amor repletos de anseio, afastando-o ainda mais do cristianismo, que ele sentia condenar sua bissexualidade. Após se formar e herdar a fortuna da família, Crowley mergulhou em um estilo de vida de encontros diários com acompanhantes e estudos aprofundados sobre ocultismo. Ele também publicava poesia provocativa sob pseudônimos, mantendo sua família alheia às suas atividades. No início de seus 20 anos, ele se juntou à Ordem da Aurora Dourada, um grupo de entusiastas do ocultismo, que incluía figuras literárias como William Butler Yeats e Bram Stoker. O grupo focava na tradução de textos místicos e na prática do que acreditavam ser magia real. O primeiro encontro de Crowley com a Ordem foi sob o disfarce de Conde Vladimir Zverev, uma tentativa mal executada de disfarce que fez pouco para esconder sua verdadeira identidade. Apesar da desconfiança inicial devido à sua entrada enganosa, Crowley levou os ensinamentos da Ordem a sério, avançando rapidamente em suas fileiras. A Ordem enfatizava a autodescoberta através da filosofia, yoga e meditação, ao lado da realização de feitiços diários que acreditavam convocar anjos. No entanto, as ideias radicais de Crowley, especialmente seu interesse em magia negra e o uso de drogas psicodélicas para aprimorar experiências espirituais, alarmaram muitos na Aurora Dourada, que eram predominantemente aristocratas conservadores. Apesar de suas reservas, Crowley continuou a ultrapassar limites, conseguindo até trocar lições em feitiços de níveis mais altos por aluguel gratuito. Em 1899, Crowley comprou a Casa Boleskine, nas margens do Lago Ness, para realizar a cerimônia de Abramelin, um complexo feitiço destinado a invocar anjos e demônios. A cerimônia, no entanto, terminou em fracasso, com Crowley abandonando o ritual sem alcançar nenhuma aparição sobrenatural. Esse fracasso supostamente levou a rumores de que ele havia inadvertidamente aberto os portões do inferno. Décadas depois, Jimmy Page, do Led Zeppelin, comprou a casa, intrigado por sua reputação assombrada ligada aos rituais fracassados de Crowley. A primeira esposa de Aleister Crowley era uma mulher chamada Rose Edith Kelly. Quando se conheceram, ela era uma jovem viúva noiva de um homem escolhido por seus pais. Crowley a convenceu a fugir com ele, ao invés disso, depois de se conhecerem por apenas um dia, para evitar que ela entrasse em um casamento arranjado. Eles fugiram para o Egito em uma lua de mel improvisada. Crowley levou Rose para uma caverna escura e começou a recitar seus feitiços. Ele estava lendo de um livro chamado Goetia, a chave menor de Salomão, na tentativa de evocar o deus egípcio, Horus. Ele seguiu seu encantamento quando a cabeça de Rose subitamente tombou para trás. Ela afirmou que naquele momento teve uma visão e ouviu a voz de Horus. Crowley ficou frustrado com Rose, assumindo que ela estava pregando uma peça nele. Ele estudava o ocultismo e tentava evocar demônios e deuses há anos, e nunca lhe apareceram em visões. Então Crowley não conseguia acreditar que fosse possível para Rose evocar Horus, quando nem sequer estava tentando. Mas ela continuava insistindo que realmente viu algo na caverna, e que os deuses estavam zangados com ele até aquele momento, por causa de sua arrogância. Ainda não acreditando nela, Crowley a levou a um dos museus e pediu para ela apontar o deus que viu. Rose foi direto para a imagem correta de Horus, no número de exposição 666. Depois de ver a prova, eles correram de volta para seu apartamento no Cairo, para que pudessem falar sobre as visões em particular. Rose disse que Horus havia lhe dado instruções sobre como se comunicar com os espíritos. Ela deu a Crowley um ritual específico para realizar. Quando terminou, ele ouviu um sussurro sobre seu ombro da voz de seu anjo da guarda, Aiwass. O anjo instruiu que ele escrevesse todas as informações ao longo de 3 dias e as publicasse em um texto chamado O Livro da Lei. A citação mais famosa foi: "Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei." Basicamente, faça o que quiser com sua própria vida. Crowley ficou emocionado com essa revelação, e quando voltou para a Inglaterra, contou a todos os seus amigos na Golden Dawn sobre as vozes que ele e Rose ouviram no Egito. Muitos relutaram em acreditar nele, e alguns ficaram bravos, achando que ele havia sido enganado a realmente se comunicar com um demônio, em vez de um anjo da guarda. Neste ponto, eles ainda se recusavam a permitir que Crowley se formasse no próximo nível da sociedade secreta. Então ele visitou o líder do capítulo de Paris da Golden Dawn, MacGregor Mathers. Ele explicou a situação de volta em Londres, e Mathers pareceu concordar que Crowley merecia entrar no próximo nível.
Quando ele voltou para Londres com seu certificado de Matters em mãos, os outros membros ainda não o aceitavam. Então, ele se infiltrou no clube e trocou as fechaduras. No dia seguinte, riu dos homens enquanto eles falhavam em entrar. Não surpreendentemente, ele foi oficialmente expulso da Golden Dawn depois disso. Um ano depois, em 1905, Aleister Crowley levou um grupo de amigos para escalar o Kanchenjunga, uma das maiores e mais traiçoeiras montanhas do mundo. Eles alcançaram 25 mil pés, mas um dos homens na expedição, um fotógrafo chamado Jules Jacot Guillermod, estava irritado com a maneira como Crowley tratava os outros na equipe e queria assumir a expedição. A expedição foi marcada por discussões entre Crowley e os outros, que achavam que ele era imprudente. Eles eventualmente se rebelaram contra o controle de Crowley, com os outros alpinistas voltando para baixo da montanha ao anoitecer, apesar dos avisos de Crowley de que era muito perigoso. Posteriormente, Patty e vários carregadores foram mortos em um acidente, algo pelo qual Crowley foi amplamente culpado pela comunidade alpinista. Alegou-se que Crowley estava dentro de sua barraca tentando evocar um demônio. Naquele exato momento, uma avalanche desceu pela montanha. Eles gritaram por sua ajuda, mas Crowley os ignorou e os deixou para morrer. Mais tarde, ele escreveu que não tinha absolutamente nenhuma simpatia pelo acidente infeliz, embora muitos dos homens milagrosamente tenham sobrevivido. O casamento de Aleister Crowley com Rose desmoronou após a morte de sua primeira filha, quando ela tinha apenas 2 anos. Embora tenham tido uma segunda filha juntos, chamada Lola Zazá, ficou claro que eles não estavam mais apaixonados, e Rose caiu em uma profunda depressão. Eles se divorciaram em 1909 com base em sua própria infidelidade, e apenas 2 anos depois, ele teve que interná-la em um hospício devido a danos neurológicos causados por seu alcoolismo. Isso tendia a ser uma tendência, porque a maioria das pessoas que tentavam ter um relacionamento pessoal com Crowley acabava tendo suas vidas completamente arruinadas. É meio que um cenário de ovo ou galinha. A crença dele no ocultismo atraiu pessoas mentalmente instáveis para sua vida, ou sua maldade foi suficiente para enlouquecer qualquer um. Crowley não estava muito interessado em ser pai, então deixou sua filha aos cuidados de internatos e babás. Ele fundou seu próprio culto chamado Telema, onde ensinou o livro da lei como se fosse a Bíblia deles. Crowley iniciou uma comuna em uma vila na Itália que chamou de Abadia de Telema. Todos que viviam lá eram encorajados a fazer o que quisessem, quando quisessem. Eles consumiam drogas, participavam de trocas de casais e pessoas mais novas corriam pelos jardins com poucas vestimentas. Uma das salas na vila era chamada de Sala do Pesadelo, onde Crowley pintou imagens assustadoras nas paredes. Ele incentivava seus seguidores a tomarem LSD e a olharem para as imagens assustadoras até perderem completamente o medo de qualquer coisa. Os vizinhos ficaram chocados, e até hoje, os moradores locais dizem que o lugar é assombrado por uma maldição. Rumores dizem que os rituais se tornaram cada vez mais intensos, a ponto de até mesmo participarem de bestialidade e de tirar vidas de animais. Uma das amantes de Aleister, uma mulher chamada Leah, teve um colapso nervoso depois disso e foi direto para a imprensa britânica depois que um dos seguidores morreu após beber o sangue de um gato. As autoridades italianas intervieram para expulsar o grupo da casa e proibi-los de retornar. A abadia de Telema ainda está abandonada até hoje e as pessoas acreditam que ela seja assombrada. Aleister Crowley visitou os Estados Unidos para difundir o Telema e inspirou várias pessoas a praticarem o ocultismo também, incluindo o cientista de foguetes Jack Parsons e o fundador da cientologia, L. Ron Hubbard. Ele os ensinou a realizar magia do prazer, que era a crença de que na hora do momento, suas intenções podiam ser ouvidas pelo universo. Infelizmente para Crowley, todas as drogas e relações cobraram seu preço. Ele se tornou um viciado em heroína e perdeu uma quantidade tremenda de peso. Na década de 1930, um jornalista rotulou Aleister Crowley como um mago negro. Depois de anos dirigindo cultos e comprando propriedades ao redor do mundo, sua herança finalmente acabou. Ele estava vivendo sozinho em uma pensão, fazendo o que podia para conseguir sua dose e sobreviver. Ele decidiu processar o jornalista por difamação, mesmo que ele próprio se chamasse de mágico e a besta em seus próprios livros. Ele perdeu o caso, é claro, e teve que suportar humilhação pública. Muitas pessoas nunca mais o viram em Londres. Então espalharam um boato de que ele morreu de overdose de drogas sozinho em sua pensão. Sentiam que esse seria um fim apropriado para um homem tão perverso. Mas na realidade, o destino lhe deu uma segunda chance na vida. Uma jovem chamada Deirdre McClellan se aproximou de Aleister Crowley depois que o julgamento acabou. Ela disse que havia lido todos os seus livros, era uma grande fã de seu trabalho e queria ter um filho dele. Agora,
Esse nível de admiração era assustador o suficiente para a maioria das celebridades fugir na direção oposta, mas Aleister Crowley estava tão desesperado que concordou em seguir para casa com a estranha. McClellan o ajudou a se livrar das drogas e ficou com ele durante o pior da abstinência. Depois que ele ficou saudável novamente, tiveram um filho juntos, que foi nomeado Aleister Ataturk Crowley. O pequeno Crowley era o orgulho e a alegria de Crowley, e ele sentia muito arrependimento pela maneira como agiu em seus anos mais jovens. Depois de passar a vida inteira tentando provar que as pessoas deveriam ser o mais egoístas possível, ele finalmente percebeu que a verdadeira felicidade e realização vinham da família. Eles viveram em uma casa em Cornwall, onde passavam os verões na praia. De acordo com Deirdre McClellan, Aleister Crowley entrou em coma pouco antes de morrer. O céu se iluminou com um estrondo de trovões, enquanto os deuses vieram para reclamar sua alma. Aleister Crowley faleceu em 1947, aos 72 anos, sucumbindo à bronquite crônica, agravada por pleurisia e degeneração miocárdica. Sua despedida final foi marcada por uma cerimônia solene em um crematório em Brighton, com a presença de um modesto grupo de cerca de uma dúzia de pessoas. O ar estava carregado de fervor místico enquanto Lewis Wilkinson recitava passagens da missa gnóstica, do livro da lei e do evocativo Hino a Pan. Apesar da escassa presença, o funeral de Crowley provocou uma onda de controvérsia e capturou a imaginação da imprensa, que sensacionalizou o evento como uma missa negra. Essa descrição apenas alimentou a aura enigmática em torno de seu legado. Nos anos seguintes à sua morte, os escritos de Crowley começaram a atrair uma nova geração de artistas e músicos de todo o mundo. Sua filosofia os encorajou a perseguir a vida com zelo irrestrito e individualismo. O movimento hippie dos anos 1960, com seu ethos de amor livre, bebeu muito dos ensinamentos de Crowley, vendo neles ecos de seu próprio desejo por uma sociedade libertada. Figuras icônicas como John Lennon encontraram inspiração em Crowley, até mesmo incluindo-o entre o panteão de figuras influentes na capa do álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O lema desafiador de Crowley, "Faz o que tu queres", ressoou pela era, gravado no sulco de saída do álbum Led Zeppelin III e entrelaçado nas letras das músicas Quicksand, de David Bowie, e Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne. A vida de Crowley, repleta de afirmações escandalosas, e seu desafio deliberado às normas sufocantes da sociedade vitoriana deixou uma marca indelével na paisagem cultural. Seu legado provocativo sugere que, sem seu espírito radical, as revoluções culturais do século XX poderiam ter tomado um rumo muito diferente. Descubra mais. Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários, você acredita que depois de se entregar a extremos, Crowley encontrou sua maior satisfação na família? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.